Então vamos nós, nesse momento, elevemos o pensamento a Deus, Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia. Aqui estamos, Senhor, a te rogar o vosso amparo, a vossa luz, a vossa proteção. Permita, Senhor, que os espíritos bondosos, os espíritos sábios, prudentes, superiores, que os nossos protetores, anjos guardiões, estejam conosco, nos auxiliando na compreensão, para que possamos assimilar-nos, Senhor, para que possamos aprender, para que possamos colocar em prática. Fortaleça, Senhor, a nossa alma, fortaleça, Senhor, a nossa vontade, a nossa luz, Senhor, interior, para que possamos, Senhor, aprender e dar, Senhor, auxiliando, amparando, que a sua paz e o seu imenso amor, Senhor, nos envolva, nos fortaleça, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, nós vamos estudar do livro Comunhão do Pensamento. A primeira parte é um livro de Kardec, bastante interessante. É um microlivro. Então, a comunhão de pensamento é quando todos nós pensamos de uma maneira una e somos capazes de absorver o nosso ambiente com tudo aquilo que vibramos. Então, Kardec coloca: a mente é tudo. A mente. O pensamento é tudo. O universo é mental. Então, todos os sistemas universais, todas as megas galáxias, tudo que gira, todos os planetas, todas as estrelas, existe um comando mental. Então, o universo, para que ele tenha a sua precisão, existe bilhões e bilhões e trilhões de espíritos que comandam, que agem, que trabalham em toda essa matéria, quer ela luminosa, quer ela mais grosseira, formando os mundos, trazendo vida, trazendo crescimento para cada orbe. Deus, a bondade do Criador. Então, quando nós aprendemos a amar a Deus, porque esse amor a Deus, ela nasce das pequeninas coisas, no dia a dia. Até quando nós olhamos para os nossos filhos, nós percebemos a grandiosidade do Criador. Quando nós temos o alimento sobre a mesa, quando uma flor. Então, esse sentir Deus é muito amplo, porque ele movimenta a sua energia para todos os lugares, para todos o cosmos. Então, somos nós que assimilamos a energia do Criador. E quando nós aprendemos a amar a Deus, nós somos um testemunho de simpatia da harmonia do Criador, de relações, afeições e fraternidade. Porque nós compreendemos que todos os nossos irmãos que vêm até nós, eles necessitam do aprendizado do amor de Deus. Sem esse aprendizado de Deus, do universo, dos fluidos da alma humana, do aperfeiçoamento da alma humana, das virtudes da beleza, ele sofre. Por que tem sofrimento? Porque há um afastamento de Deus. Por que existe a felicidade? Porque nós nos aproximamos das leis divinas. Então, a dor que chega ao nosso irmão é o afastamento de Deus, é o afastamento da lei divina. Então, ele sofre.
Então, o que ele veio buscar na casa espírita? Aliviar a sua dor? Aliviar o seu sofrimento? E o que ele precisa? Compreender Deus. Compreender Deus soberano, justo e bom. E que ele pode tirar a sua dor através do seu aperfeiçoamento, através dos seus benfeitores, que vão lhe auxiliar nesta jornada. Sobre tudo isso, sobre tudo aquilo que conhecemos, há um plano de um espírito maior que não podemos conhecer. Ele é a lei. Todas as leis universais, todas as leis são soberanas. Não muda nada dessa sua lei. Nós estamos sujeitos a essas leis. Toda vez que nós não fazemos a coisa correta, nos causa um certo dano devido ao fluido mental que gera ao nosso redor. Nós criamos energias negativas ao nosso redor, quer de raiva, de ódio ou de rancor, já estamos infringindo a lei divina e por isso nós sofremos. A comunhão de pensamento. Primeiro pensamento humano, essa força age no nosso corpo. Quando eu penso, eu ajo primeiro no físico. Então, eu olho para você e te acho bonita, e meu pensamento diz: nossa, que linda, Deus que abençoe. Então, eu joguei uma energia mental. Aí eu olho e falo: nossa, que chato. Eu já joguei uma energia negativa. Já foi essa energia. É o primeiro pensamento meu. Vai atingir o corpo físico. Daí nós vamos ter a unidade de intenções, que a força que age na alma, depois que passa o nosso corpo que nós sentimos, toda a nossa alma registra. Aí a alma registra a impressão que ela recebeu de amor, ou de afeto, ou de mentira, ou de falsidade, ou de inveja. Nós percebemos isso. Isso faz parte do nosso aprendizado. Todas as pessoas têm isso. Elas podem não saber explicar. Então, a primeira impressão vai para o corpo. Depois nós temos a informação da alma. E depois, a terceira fase, o pensamento age sobre os fluidos ambientais. E aí, aquilo que nós estamos pensando, de bom ou de mal, vai agir onde eu estou, vai agir naquele ambiente, vai agir na minha casa, vai agir nos meus filhos, vai agir na minha comida, vai agir nas minhas flores, vai agir em tudo ali onde eu estou. Eu contamino o ambiente. Então, o ambiente é contaminado pelo meu pensamento. Então, quando nós temos um ambiente de pessoas boas, nós temos um fluido ambiental benévolo. Mas quando nós temos pessoas que não são boas, nem justas e nem corretas, nós temos o fluido antagônico, que começa a ser doloroso, angustiado e ruim. O nosso desejo, quando eu desejo, quero bem, quero mal, eu envio ondas, raios. Dependendo da minha brabeza, dependendo do meu faniquito, eu envio dardos fortes que eu vou machucar aquela criatura. Eu vou danificar, eu vou levar algo de ruim. Como o meu pensamento pode jogar dardos de cura. A revista Espírita fala que o médium é um curador. Se ele olhar para alguma coisa e ele lançar esse dardo curador, ele cura a pessoa. Ele simplesmente cura.
E nós sabemos que esse mesmo dardo, enviado pelo médium mau, ele vai ferir. A diferença é que um é escuro e o outro é luminoso. Essa que é a diferença. Então, nós estamos com esses dardos para receber esses pensamentos. E é isso que nos obriga a orar, estarmos sempre atentos, estarmos sempre vibrando, orando, grupo de prece, no centro espírita, aprender a orar. Quinta aspirações. São raios harmônicos e discordantes. Foi o que nós dissemos. Então, aquilo que pensamos pode ser bom ou mal. Então, quando junta 2, 3, 4, 5 pessoas para falar mal dos outros, vem um dardo poderoso. Quando junta 3, 4, 5 pessoas para vibrar de algo positivo, aquela pessoa recebe aquela emanação com uma força gigantesca. Então, isso é espiritismo. Isso é conhecimento espírita. A força multiplicada pela vontade reunida. Enquanto quando nós temos 2, 3 ou mais em nome do Cristo, essa força é multiplicada. E ela tem um efeito gigantesco. Da mesma forma que meia dúzia de médios maléficos terão a força grandiosa, interferem. Então, pode interferir um grupo para o bem e pode interferir um grupo para fazer o mal. E o que nós temos que fazer? Contrapor o mal. Toda energia negativa ela tem que ser desmagnetizada, solvida, tirar tudo que tiver condensado, energeticamente endurecido, para colocar luminosidade. É esse o grande trabalho do médium redentor. Por isso que nós cuidamos do nosso lar, da nossa casa e da nossa família. O trabalho de um dirigente ele é muito maior. Mas quando se tem conhecimento, se torna mais fácil. O pensamento é uma força moral. Ela tem propriedade? Sim, ela tem propriedade. Compreende as emanações? Sim. Ação dos elementos. Então, qual é o elemento que foi emanado para mim? Ele é bom ou mal? Ele é um vírus? Ele é uma bactéria? Quem é ele? É um vibrion? Quem é ele? Quem é esse fluido que veio até a mim, que me machuca, que me fere, que me deixa doente, infeliz? Então, ele tem uma propriedade, essa emanação. É boa ou ela é má? E isso vem do pensamento. Antigamente, isso daí era considerado magia, maravilhoso, sobrenatural. É isso que era sobrenatural. É isso que era maravilhoso. E Kardec vem e tira o maravilhoso, e tira o sobrenatural, e tira a magia, porque ele fala que é o pensamento. É o pensamento que faz o mal. É o pensamento que faz o bem. Então, caiu o sobrenatural, caiu o maravilhoso. Nós só estamos compreendendo a ciência espírita. O pensamento é um atributo do espírito. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Então, quem pensa é o espírito, é a alma. Não é o corpo físico que pensa. O corpo físico é um meio de transmitir, de auxiliar, de andar. O pensamento, até um certo grau, é energia, é força motriz. Então, ele é força que move. Quando o médium chega a esse conhecimento, que ele é a força que move.
Só que médium obsedado não move nada. Médium doente não move nada. Médium sem conhecimento não move nada. Essa que é a realidade. Não cai do céu. Não cai do céu. Então, o médium tem que chegar nesse autoconhecimento dele para poder crescer e desenvolver e florescer, para poder dar todas as sementeiras e as flores. O pensamento não é abstrato e nem moral. Então, por quê? O pensamento é uma energia. Quem dá o bem e o mal para o pensamento somos nós humanos. Sou eu que faço do meu pensamento bom ou mal. O Espiritismo, ele vem revelar essa lei. Ele vem explicar a causa que é o pensamento, os efeitos deste pensamento e a força dessa situação do espírito. É isso que é espiritismo. E é isso que tem que ser ensinado para as criaturas. Tem que ser ensinado essa própria força da nossa alma. É a nossa alma que pensa, é a nossa alma que faz, é a nossa alma que realiza, é a nossa alma. Ela é o potencial, ela é a força motriz. Então, nós dirigentes, nós temos que ensinar, 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 falar, falar, corrigir, até que nós chegamos nesse ponto de entendimento. A causa no moral, a marca do sentimento. Então, o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, a hipocrisia, a violência, todo ser humano ele tem isso. Mas ele pensa que isso vem de fora. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. É, pau torto não corrige. O ser humano está aqui para essa mudança. Só que ele tem que entender que está no pensamento dele. É ele que é invejoso. É ele que é mau. Ele que é perverso. É ele que tem que dar essas partículas. Então não adianta ele tomar passe e fingir de bonzinho. Não adianta. Ai, ficar fingindo que é bonzinho, fingindo que é santo, fingindo. Não adianta. Porque ele está cheio de partícula negativa. A hora que ele morrer, ele afunda o perispírito. Então, não tem como ele subir, não tem como ele levar, não tem como ele volitar. Ele vai ter que ir para os quintos mesmo. Porque ele fez isso para ele mesmo. Não foi Deus que colocou ele ali. Os efeitos no corpo, as propriedades físicas. Então, quando nós recebemos uma irradiação, ela chega em nós assim, ó, vem de fora para dentro e de dentro para fora, conforme a nossa respiração. E quem dá isso daí, a hora que você está brava, são fluidos excitantes, tóxicos. A hora que você quer matar, arrebentar, roubar, tirar pedaço, é esse fluido que você está emitindo, da raiva, do ódio, áspero, narcótico. Então, os médicos têm que entender que quando você está recebendo isso daí, você está numa situação difícil. Você tem que tirar rapidamente esse mal-estar. Você está recebendo uma onda vibratória altamente negativa. E você precisa se libertar disso daí. Quando nós, médios, recebemos uma onda vibratória calmante, penetrante, dulcificante, reparadora, expulsiva, nós ficamos bem. Por isso que quando a gente era jovem, que a gente tinha alguém apaixonado pela gente, a gente era muito feliz, porque aquela emanação de paixão, de paixão, de paixão, fazia aquela emoção, aquele sentimento de amor. Agora nós estamos velhos, nós encontramos as energias negativas se não tiver alguém para nos amar. Essa energia nos deixa doente.
o desamor. Por isso que médium tem que trabalhar. Não adianta ele só buscar o dirigente. Ai, hoje eu estou com dor de cabeça. Ai, porque meu filho está assim. É ele que tem que trabalhar. É ele que tem que aprender. Porque ele tem aí 70, 80, 100 anos para ele cuidar da família dele. Quando uma pessoa vai ao centro espírita, ela vai para estudar, ela tem que aprender. Embora os espíritas não querem nada com nada. Vou falar mal dos espíritos. Os espíritas não querem nada com nada. Pensa num povo preguiçoso que não gosta de estudar e não gosta de trabalhar. É os espíritas. Fica esperando que cai do céu. Então, esse grupo espírita tem que aprender. Porque se você não aprender nessa encarnação, eu sinto muito, você vai voltar na próxima, no mesmo lugar. Você vai voltar. Onde você errou, você vai começar que você errou. E não vai adiantar reclamar. E se você não fizer direito, você vai voltar na próxima, na próxima. Ou você se melhora, ou conta que não me pegue, porque eu não sou tão boazinha assim. Porque você, se me pegar e falar assim, ó, eu vou te puxar o cabelo, eu vou te arrancar seu couro. Você vai de qualquer jeito. Como que nós vamos ficar que não vai para frente? Quer dizer, vamos passar uma encarnação sem alta produtividade? Não é esse o objetivo da doutrina. O objetivo da doutrina é fazer o médium crescer, ser livre, livre para caminhar, livre para aprender, livre para realizar e cumprir a sua missão. Não um médium submisso e caído e acabado, não é isso. Ai, fala, ai, ficou a vida inteira assim, coitado. Coitado mesmo. Pegou um péssimo dirigente que não fez ele arrancar, aí ele virar gente. Não seja eu ali, porque nós não somos tão boazinhas assim. Nós somos mais linha dura para chamar atenção. E tem outros aqui que também são linha dura, igual eu, assim. Então, essas forças de transmissão e propulsão é isso que dá vida ao pensamento. Então, esses pensamentos pode fechar a nossa casa, pode fechar o nosso lar, pode fechar os nossos filhos, pode fechar. Por isso, pai e mãe, ele tem a responsabilidade de trazer a paz e a harmonia dentro do seu próprio lar. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, através de muitas reencarnações e depurações sucessivas, segundo os seus esforços. Livro dos Espíritos, item 193. Então, se os espíritos, nós, vamos ficar nascendo e depurando essa dor, esse sofrimento, porque a gente não quer se melhorar? Vem a doutrina dos espíritos e nos ensina o fluido mental, que a nossa força mental pode nos curar. Nós podemos sair de uma condição de imperfeição para a melhora da alma, se nós assim o desejar. Senão nós vamos estacionar. Nós vamos ficar uma reencarnação inútil. Então o médium tem que sair daqui melhorado. Você tem que sair melhorado. Se eu morrer primeiro e você chegar lá e eu estiver na porta, vai ser fantástico. Uma que você me voltou roxa, preta, azul. Por que você não me voltou clara, linda, bonita, rosa, uma cor suave? Aí o anjo guarda, Araci, é mais um para sua aula. Falou, me espera para a próxima. É assim, porque se você não cumpre uma missão, você tem que voltar e fazer de novo. O Espiritismo explica como compreender. Como que você vai compreender isso que nós estamos falando? O Espiritismo explica compreender a propriedade dos fluidos. O que um fluido pode me causar? O que o pensamento pode me causar? Correntes de ar gelados, maus pensamentos. Então, tem médium que tem frio, frio no pé, frio nas costas, frio na mão, frio nos frio, frio. Gente, isso é um padrão vibratório que o médium sente esse gelo, esse mal-estar. Nós temos fluidos ruins. Lendo O Seu Inferno,
Aparece um espírito após da morte com frio, 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 frio. E aí ele foi orientado, esclarecido no processo natural. Aí perguntaram a São Luís por que ele estava sentindo tanto frio. Assim, porque ele não foi caridoso. Ele não foi caridoso na existência dele. Ele não se preocupou em nada, é o sentimento dele. E aí ele sentia frio, lógico, para sentir que o frio dói, que o frio machuca, que ele precisa socorrer os outros, que ele precisa amparar. Então, vamos vencer as nossas imperfeições pela inteligência. Eu convido vocês a serem inteligentes para não errar tanto. A ansiedade e o mal-estar. Então, esses fluidos causam ansiedade. Médio está com ansiedade, você está com fluido ruim. Médio está com mal-estar indefinível, que não sabe aonde que dói, nem aonde que está, se está na cabeça, se está no pé. Acorda, é um fluido. E você precisa tirar esse fluido. A sua ação dos elementos. Então, o médio tem que modificar os elementos. A elaboração modifica e transforma. Então, nós temos dentro dos reinos os espíritos elementares que trabalham na modificação dos elementos. E vocês já estudaram isso, já viram. Então, nós temos o espírito do fogo, que desagregam, os espíritos das águas que limpam, os espíritos do ar que transformam, limpam o ar, os espíritos da chuva. É imensidão isso daí. Todos trabalham, todos trabalham. As plantas trabalham para nos curar, trazer as flores, todo mundo trabalha. O reino dos animais nos alimenta, nos aconchega de alguma forma. E o reino do homem, porque ele é livre, ele pode, bendito, fazer o que ele quer. E aí é que ele mete os pés pela mão. Ele faz o que ele quer. E fazendo o que ele quer, ele sofre a consequência dos seus próprios fluidos. Então é isso que nós precisamos entender, que a cura está na alma. Curar uma pessoa está na alma. Se nós não ajudarmos ela a curar a sua própria alma, ela vai morrer, ela vai desencarnar do mesmo jeito. Do jeito que nasceu, ela vai nascer. E aí ela fica nas regiões umbralinas e nasce de novo, se não existir um bendito do médium para retirar esses espíritos da região umbralina para as escolas espirituais. Então, é entrelaçado os vivos e os mortos, uns auxiliando os outros. Esse é o nosso trabalho. Então, vamos continuar esse trabalho de grande elaboração fluídica dentro de nós. O que o médium precisa? Vontade, energia, o espírito. Você tem que estar no seu espírito, a vontade e a energia. Por isso que eu falo, o velho tem que estar vital. Médio doente, médio enfermo, médio obsedado, médio caído, médio perdido, médio falido. Ele não serve para nada. Ele é um estorvo. Por isso que nós devemos preparar nossos médios familiares desde o momento que nasce, olhar por ele no seu caminhar. Não existe isso da família espírita falar assim, ai, quando ele crescer ele vai decidir. Não faça isso nunca. Porque um jovem com 16 anos, ele já foi educado na rua, na calçada, pelos drogados, por quem quiser nas escolas, ele já sofreu todos os intempéries de fluidos negativos. A mãe não pode soltar um filho nunca, 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 nem velho, lugar nenhum. Se tiver que corrigir, vai lá e chama atenção. Vamos ver que as mães espíritas estão no nosso pé. Pega a nossa avó para você ver, faz uma coisa errada e sua avó vai chegar e vai arrancar suas orelhas. Essa é a realidade. Então, essa é a nossa verdade. Os espíritos estão aqui para nos auxiliar. Então, o nosso espírito imprime um efeito temporário ou permanente. Então, uma irradiação, ela pode ser temporária, fraquinha, e logo ela sai. Como ela pode adentrar com uma força dinâmica, passa no nosso duplo etéreo e vai ferir o nosso corpo físico.
Aí nós vamos ter câncer, lepra, tudo o que você quiser, alergia, porque nós estamos intoxicados pelo fluido. Então, o médium tem que ter essa compreensão para que ele possa crescer. O fluido do bem. Nós vibramos paz, harmonia, ternura, afabilidade, doçura, alegria, esperança, união, fé e verdade. Então, o médium, ele tem que irradiar isso. União na sua família, fé na sua família. Então, se o médium não passar essa fé redentora do cristianismo, se ele não passar, não pedir a união da família, se ele não pedir a verdade dentro da família, ele vai deixar que os obsessores cuidam do seu lar, que os espíritos das ruas do mercado, de gente que não tem o que fazer, vai cuidar da nossa casa, vai cuidar dos nossos filhos. É isso que o médium tem que entender. Ou ele cuida, ou ele será cuidado. Então, o trabalho de alta limpeza e higienização do lar pertence ao médium. O mal, quando que o mal chega na nossa casa? A hora que a gente vê a desordem, tudo bagunçado, tudo fora do lugar, que nós vemos a raiva dominando, a impiedade, o orgulho, o egoísmo, a discórdia, o ódio, a tristeza, as trevas. Então, o médium tem que saber diferenciar o fluido. Nós estamos estudando isso. Então, se o fluido não está bem, o médium tem que se pôr em guarda imediatamente e resolver o problema. Imediatamente. Caiu o padrão, médium para e resolve. Para que a sua casa não fique obsediada, fascinada, subjugada e parada por um fluido inerte, porque você não corrigiu. É isso que é ser espírita. É isso que é ser médium. É isso que é ser trabalhador da casa espírita. Tá ok? Ou do lar, ou do nosso próprio lar. Eu estou ensinando vocês no lar, porque cuidar da vida dos outros lá no centro espírita não é fácil. Então, estou mandando você cuidar de um filhinho, dois filhinhos, três filhinhos, quatro filhinhos, né, Vilma? 10 filhinhos. E aí é isso daí. Então, o nosso trabalho é isso daí. Essa manutenção de todos esses filhinhos não é fácil. E o médico que está trabalhando na sua casa sabe da grande dificuldade de manter o nosso lar com um, dois filhinhos. Não é fácil. O médico é guerreiro e é forte e luta para vencer tudo isso daí.